Então eles são vencidos no sentido de que eles pagam com a vida. Este é o momento da tribulação que Jesus fala: fujam, fujam, fujam para os montes, sumam, orem para que não aconteça no sábado, porque no sábado vocês estão amarrados, você só pode andar no máximo 1 quilômetro. A lei, pelo menos a interpretação da lei para eles não podiam andar muito no sábado. Os que estão na Judéia, Jesus está falando a respeito de Israel, irmãos. O momento em que a perseguição explode contra este povo e principalmente aqueles que resistem. Olha, interessante. Dentro da visão natural aqui do mundo, eles são vencidos. Mas dentro da visão de Deus, agora na presença do Senhor, depois de mortos, eles são reconhecidos como os que venceram a besta. Venceram o número, venceram o ídolo, a imagem que ela estabeleceu. Este é um período terrível, e a Bíblia nos ensina que este é o período da angústia de Jacó. Mais do que isso, este é o período da ira de Deus, e ela é derramada sobre a terra, e Israel será filtrado dentro deste momento. Quero que você venha comigo agora em 2 Tessalonicenses, no capítulo 5. É bom lembrar sempre que, se você quer conhecer um pouquinho mais sobre esse assunto, estude as cartas primeiro e segundo. Não tem capítulo 5 de 2 Tessalonicenses, não, desculpa. Deve ser o primeiro, então. Isso mesmo, 1 Tessalonicenses. Nessas duas cartas, Paulo, o tema central de Paulo é a volta de Jesus. Ele até dá a entender que ele estaria vivo no dia do arrebatamento. Mas aqui nos fala uma coisa muito interessante, irmãos. Versículo 9. Está falando a respeito aí do retorno de Jesus. Ele fala: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. A ira de Deus não é para nós. Esse momento de filtro, ele passa por Israel, mas ele não passa pela igreja da mesma forma. Por que eu digo da mesma forma? Porque a igreja já vive em tribulação. É esta a minha maneira de entender e de ver. Nós às vezes estamos percebendo a igreja apenas aqui em Belo Horizonte, no Brasil, mas a igreja está espalhada sobre a face da terra. E a igreja que reflete os nossos dias é a igreja de Laodiceia, uma igreja morna. Mas dentro desse momento nós temos todas as 7 igrejas representadas. E você vai ver irmãos sofrendo, pagando com a vida o testemunho que dão, perdendo famílias, perdendo os seus bens por conta do nome de Jesus. Isto é grande tribulação para a igreja, irmãos. Viu? Jesus nos fala que se perseguiram a ele, também perseguiriam a nós. Paulo nos fala que a nós nos é dada a graça não somente de crer, mas também de padecer por ele. Jesus falou: ai de vós quando todos estiverem dizendo bem de vós, assim fizeram com os falsos profetas. E assim diz João, escrevendo no livro do Apocalipse: eu, irmão vosso, na tribulação e na perseverança. E se a igreja hoje não tem tribulação, não tem perseverança, ela está vivendo a situação de Laodiceia. Acha que está tudo tranquilo, mas o Senhor está falando para ela: você está cega, está nua. E o que mais? E pobre. Você é pobre, nu e cega. Sua situação é ruim demais. Você precisa de fogo para te depurar. Fogo é tribulação, irmãos. Você precisa de colírio para os seus olhos. É uma vida de pureza, uma busca realmente para ver o Senhor na sua majestade. Essas coisas estão faltando na igreja hoje, mas não que não exista tribulação na igreja. Segue a Jesus assim, bem juntinho, que você vai entender o que eu estou te falando. A palavra de Deus aqui, então, nos mostra que a ira não é para a igreja. E você viu uma coisa interessante, que no capítulo 7, um grupo está na terra e outro grupo já está na presença de Deus. No capítulo 15, nós vimos agora na presença de Deus, aqueles que tinham vencido a besta, mas neste momento, eles estão ali porque foram mortos e pagaram com sua vida o testemunho que deram. E na presença do Senhor, capítulo 15, versículo 3, está escrito o seguinte: e entoavam, esse grupo entoava o cântico de quem? Moisés. Cântico de Moisés. Que cântico que é esse? Você vai encontrar esse cântico.
Deus, quando tirou o povo do Egito, antes de colocar ele na terra prometida, ele falou para Moisés: escreve um cântico, escreve, eu vou te dar a letra dele. Interessante, eu não vejo as pessoas olhando muito isso, explorando esse cântico. Desse grupo que é um grupo de judeus que morreram por causa do seu testemunho, que davam a respeito do seu Messias, agora eles estão cantando não somente o cântico de Moisés, mas também o cântico do Cordeiro. Meus irmãos, eles não tinham que cantar o cântico de Moisés se eles não fossem judeus. Você vai entender isso se você vai lá no Cântico de Moisés, no livro de Deuteronômio. Você vai encontrar ali Deus contando toda a sua história, a história daquele povo, o que viria a acontecer nos anos seguintes, até o momento do seu resgate, salvação e livramento. Vai lá, você vai ver. Então eles cantam o cântico e dizem um pouco mais adiante aqui, irmãos, prestem atenção no que eles estão cantando. Grandes e admiráveis são tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá, quem não glorificará o teu nome, ó Senhor, pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifesto. Tudo que o Senhor falou aconteceu. Agora eles estão na presença do Senhor, aguardando um corpo novo que eles vão adquirir. Com isso eu estou dizendo que a igreja já saiu da terra, irmãos. Eu estou dizendo que esta multidão que está no ar, ou melhor, na presença de Deus, não mais na terra, mas nos céus, ali no capítulo 7, é de todos os povos, tribos, línguas e nações, enquanto que aquele grupo específico de Israel está na terra, é marcado e entra num período tremendo, que não poderia começar. E os anjos então seguraram o vento, seguraram todas as coisas que pudessem causar algum dano ou impedir aquele selo que deveria acontecer sobre a vida daquelas pessoas que vimos são judeus. Eles vão entrar dentro de um período crítico, tremendo. Mas eu quero que vocês venham comigo agora no capítulo 13. Vocês vão encontrar algo interessantíssimo, que nos mostra mais uma vez esse período de perseguição, que é promovido pela besta ou pelo anticristo, objetivamente contra os santos do Altíssimo, que nós já vimos por Daniel, que são judeus, porque ele orava pela nação de Israel, e nós vimos esses grupos novamente separados. Capítulo 13. Estou falando a respeito da besta, vou ler o versículo 5. Foi dada a ela uma boca, capítulo 13, verso 5. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses, que são 1260 dias, ou um tempo, 2 tempos, ou metade de um tempo. Depois você mistura isso com Daniel, que você vai ver que é a mesma coisa. Então esse é o período da última semana de Daniel, ou metade da última semana de Daniel. Abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o que mais? O tabernáculo. A saber, os... Onde, gente? Céus. Enquanto ela persegue os que estão aqui na terra, versículo 8, ou melhor, é 8 mesmo? 7. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse, a mesma linguagem de Daniel. Deu-se-lhe ainda autoridade, a partir desse momento então, sobre toda a terra, tribo, língua, povo e nação, e adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Irmãos, aqui nós vemos outra vez claramente. E se você volta para o capítulo 7, você lembra aquele verso que eu li ali no capítulo 7, eles estão na presença do Senhor, o ancião fala para João, aquela multidão, eles se acham diante do trono de Deus, verso 15, servem de dia e de noite no seu santuário, e aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu
tabernáculo, os que habitam no céu. Falava contra o tabernáculo de Deus. Eu estou dizendo que nós temos dois grupos bem definidos e que um entra para este momento conhecido como a ira de Deus, que não é preparada para a igreja. Esse período a igreja não vai participar dele, embora ela viva dentro de uma situação de prova e de tribulação. Isso é normal para a igreja. Mas Israel vai viver esse último período, que também no Antigo Testamento nos fala que é o período da angústia de Jacó. Esse povo vai realmente passar por esse último filtro,